Olá, amigos, tudo de bom? Na paz e no amor de Cristo. É uma satisfação de novo estar aqui, poder compartilhar esse conteúdo com vocês. E a necessidade de gerar esse conteúdo vem pelo momento presente no confronto com a disseminação do coronavírus, do qual a gente tem visto crescer o número de mortes, ao redor do mundo, e a gente vê também crescer as mortes no Brasil e logo mais próximos de nós, nas nossas cidades. Então esse assunto da morte e da mortalidade é inevitável, não temos como fugir dele. É o aspecto da existência inevitável, que nós temos dificuldades para lidar com ele, natural. Essa natural dificuldade vai também pelo nosso desconhecimento da vida do espírito. E a minha ideia, então, é complementar esse assunto, acrescentar, ampliar, no sentido espiritual, que essa é a contribuição que nós procuramos dar nesse debate da mortalidade versus imortalidade, ou como os budistas dizem, da impermanência versus permanência. Outros dizem também a transitoriedade da vida material e a eternidade da vida espiritual. Diferentes diálogos, dialéticas, que buscam uma síntese. E com certeza essa dualidade tem sua razão de ser dentro do olhar de Deus, que contempla as duas realidades, e que então a gente deve buscar uma síntese, entender por quê. A parte material a gente conhece bem e eu vou contribuir aqui, então o meu foco nessa apresentação vai ser a questão da imortalidade. Vou trazer argumentos e trazer também visões, a visão cristã, a importância da visão cristã, porque ela é a que a gente mais conhece, mais próxima de nós, e a nossa nação é uma nação cristã. Em termos de espiritualidade, esse é um dos aspectos. Existem os aspectos de outras religiões, budistas, hinduístas e outras mais, são muitas, as doutrinas e filosofias. Mas todas elas caminham numa mesma direção, que é uma realidade póstuma, onde lá são restabelecidas todas as coisas. Onde lá as contradições aparentes aqui do mundo material se resolvem nesta realidade espiritual. A visão atual que mais nos faz temer a questão da morte é essa visão materialista que nós temos da vida. É como se a gente tivesse uma moeda, então você tem a cara e a coroa, que representam a vida como um todo. A cara é a vida material e o verso, a coroa, é a vida espiritual. Como nós só compreendemos melhor este aspecto da vida material, desconhecendo muito da vida espiritual, nós não temos uma visão do todo, ficando fragmentada a nossa compreensão. Então a minha ideia aqui é a gente virar essa moeda e olhar aqui para a parte espiritual e complementar o entendimento da vida que nós temos. Então convido vocês a olharem comigo esses slides para que a gente possa então compartilhar essas ideias, provocar as reflexões necessárias e até amadurecer o nosso sentimento. Então vamos lá para o primeiro slide. Esse primeiro slide, então, aí entra uma premissa inicial, que é a premissa cristã, onde Jesus, que é esse que dizia que tinha vida em si mesmo, que ele dominava o ir e vir. Nas suas palavras, ele fala, eu tenho um mandamento que o Pai me deu, pois eu posso tirar a vida e retomá-la. Então nós vamos ver aí em Jesus um desafio para a nossa incredulidade, pois ele lança uma perspectiva que é única na história. Com a sua morte e sua ressurreição, nós vamos ter então um fato único
que não pode ser repetido outras vezes, mas que registrado na história nos convida a uma crença na imortalidade. E a nossa fé busca isso, a compreensão dessa crença. E a compreensão da nossa crença faz com que a nossa fé, que é um sentimento, passe a ter uma compreensão raciocinada. E esse é um dos motivos que move esse trabalho que eu estou realizando, que é trazer, incentivar uma fé raciocinada, que muitas vezes conjuga com a filosofia e com a ciência. Então, quando a gente vê o que Jesus diz, assim, lá em Marcos, capítulo 12, versículo 26 a 27, ele diz assim: e acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça ardente, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. E por isso vós errais muito. Então, Jesus, ao ser questionado sobre a morte, ele fala que para Deus a morte não existe, pois todos estão vivos. Abraão sempre foi vivo, Isaac sempre foi vivo, nunca morreu. E Jacó também não. Porque o entendimento de Jesus é dentro do ponto de vista espiritual. O espírito é permanente, ele só está aqui na vida material transitoriamente, é um estado de existência do qual o espírito se encontra. E nesse estado de existência que o espírito se encontra, ele sofre as injunções da matéria e tem um objetivo para isso. Esse objetivo a gente vai tentar compreender. E um deles, a mortalidade versus a imortalidade, essa dualidade, já traz logo de cara um entendimento que amplia a nossa visão da vida. Então, quando no final do texto ali Jesus assim fala que Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos, ele também comenta que por nós compreendemos a morte como algo fatal, ele diz que a gente erra muito. É por isso que a gente erra muito. Quer dizer, na medida em que nós conhecemos, entendemos a vida somente como material, isso nos leva a muitos erros. Erros de entendimento do significado da vida, erros de entendimento do propósito, de sentido da vida, quais objetivos serão alcançados. E por isso, então, nós estamos presos na situação que nos encontramos. Jesus vem como um grande mestre para nos ensinar outro caminho, oferecer o reino de Deus, que é o reino da imortalidade, mas ele faz isso como um bom professor, que convida, não exige. Então, a busca para o entendimento da imortalidade, da compreensão dessa realidade maior, ela tem que ser feita livremente, no livre-arbítrio de cada um, não é imposto. Pois que se Deus quisesse que essa compreensão do mundo espiritual fosse imposta a todos, automaticamente ele poderia criar fenômenos espirituais de uma tal ordem que nós seríamos atingidos, quer gostemos ou não, e aí então muitas vezes iremos na sua direção não por amor, mas por temor. E não é assim que Deus quer. Deus quer pela liberdade, Deus quer pelo amor. Então ele nos deixa livre para crer ou não crer. Então a gente vem aqui com essa proposta de falar da imortalidade e dar a oportunidade para você crer. Para você que teme a morte, para você aí que tem síndrome de pânico, para você que a vida não tem sentido nem objetivo, tente compreender o lado espiritual da vida. Acrescente isso ao seu cabedal de conhecimentos, de entendimento. Por que não? Qual é a vantagem de se ficar encastelado no materialismo? Qual é a vantagem de adotar princípios e sentidos de vidas fugazes, impermanentes, que se esgotam por si mesmo? E numa corrida desenfreada, nós vamos de prazeres em prazeres, somando mais prazeres e nunca se realizando. Quando buscamos os valores do Espírito, a realização acontece, pois não depende das coisas materiais. Então, por aí a gente já vê a necessidade premente da gente buscar o entendimento da vida espiritual. Então, vamos para o próximo slide.
e que a gente possa então ampliar a nossa visão. Então nós temos nesse slide as diversas visões da morte que a gente pode encontrar na sociedade. Aí num primeiro momento aparece dor e solidão, que representa a morte como um momento de agonia, isolamento, miséria, angústia e solidão. Outra visão é a da indiferença. Então indica que a morte como um fenômeno indiferente ao ser humano. É quando a gente ouve que o universo é indiferente. Desconhecida é aquela que apresenta a perspectiva da morte como incerteza, mistério e desconhecimento. E o fim natural sugere a morte como algo que faz parte do ciclo natural da vida. Temos também a visão do abandono, que imagina a morte como o abandono de entes queridos e como um momento para se sentir culpado. A visão da morte como coragem, oportunidade de coragem, pois ela concebe a morte como oportunidade, né? Para demonstrar virtudes, como enfrentar o último teste da vida. Uma visão de fracasso, pois então com a morte é algo que impede a realização do potencial pessoal, como por exemplo a realização de objetivos e sentido de vida. E por fim, a vida no além, a visão espiritualista, que aponta uma imagem da morte como uma nova vida com satisfação, felicidade, recompensa e união com Deus. Praticamente todas as religiões, filosofias espiritualistas falam de um pós-morte, onde esse pós-morte ele vai nos trazer uma recompensa por tudo que passamos aqui. E também esclarecerá muitas coisas, dos quais nós não conseguimos compreender somente olhando a vida material. O próximo slide, ele vai então lançar essa questão. Ser ou não ser? Eis a questão. Ser ou não ser? Nós vivemos em um mundo onde o aprendizado se dá através dos opostos, que buscam a harmonia dos contrários. Temos também como exemplo disso, dessa harmonia entre os contrários, o masculino e o feminino, a riqueza e a pobreza, o amor e o egoísmo, a fé e a descrença, o bem e o mal, entre outros. No momento, a dualidade da existência que está se impondo e provocando reflexão em todos, sem exceção, é a questão do ser e do não ser, isto é, existir ou não existir. E por mais que evitássemos fazer essa reflexão, ela se impõe pela força das coisas. A compreensão da finitude da atual existência e que a qualquer momento podemos não ser, é necessária para a nossa evolução espiritual. A principal questão aí, então, é de como nos relaciona com a compreensão da nossa mortalidade ou impermanência. O confronto com a nossa impermanência na materialidade reforça a importância do existir, da dádiva que é a vida, e que a torna a existência um bem maior. Valor como a crise está nos ensinando neste momento. E realmente a gente vive na vida material uma vida corrida, numa sucessão de eventos, criando prioridades, onde a gente faz pouca reflexão sobre o significado real da vida. Construímos os nossos sonhos com pouca reflexão, pensando mais em conquistas materiais, objetivos materiais, perdendo a essência, que é o significado espiritual de tudo isso. Então, o coronavírus ele vem, faz a gente parar tudo isso. Eu entendo então que nós estamos tomando, em termos espirituais, um antibiótico, um grande antibiótico para toda a humanidade, aonde nos faz então pararmos tudo que nós estamos fazendo, para fazer uma reflexão mais profunda
o que estamos fazendo com a nossa vida. Jesus disse assim, que nem só de pão vive o homem. O que Jesus quer dizer com isso? Nem só de pão, o pão simboliza o material. Então, se somos espíritos, não podemos nos realizar somente com as coisas materiais, pois ele tem necessidade das coisas espirituais, que se manifestam na nossa psique. Quando não estão bem resolvidas, elas vão manifestando, então, distúrbios psicológicos de toda ordem, do qual, com o tempo, a gente aprende a conviver, porque nós atenuamos as suas manifestações, dos seus efeitos, sem tratar a causa que reside nos domínios do espírito. Façamos essa reflexão. Eu convido você a fazer essa reflexão. Quanto a vida material tem trazido para mim realização real daquilo que eu sou? Será que não é o caso de eu equilibrar essa balança? E em meio a necessidades materiais eu colocar um pouco de espiritualidade para encontrar o equilíbrio? Pensemos nisso. A imortalidade do espírito foi falada por muitos filósofos, sábios, pensadores. Não faltam pessoas que veio tratar desse assunto. Aqui nós temos o poeta português Casimiro de Brito, onde ele diz assim, apenas a consciência da mortalidade pode conduzir à convivência da imortalidade. A aceitação desprendida do trânsito da matéria. Então, a visão de que a imortalidade, confrontando-se com a nossa mortalidade, ela realça, a imortalidade, ela dá o maior sentido, a ponto de que a gente cria, então, um desapego para nos transitarmos na matéria. A consciência, então, da imortalidade se faz como um remédio saudável para os enfrentamentos do dia a dia. E agora, por exemplo, quando a gente está aí com a questão do coronavírus, nós estamos precisando buscar em nosso patrimônio interior quais são as nossas noções do espírito, da imortalidade, para que eu possa encarar essa grande impermanência, esse grande abalo existencial que nós estamos enfrentando. E aí, então, a resposta Casimiro de Abreu nos traz, que a gente deve conviver com o entendimento da imortalidade. Temos também Dostoiévski, conhecido de todos, Dostoiévski, de muitos, onde ele fala assim, há na Terra uma única ideia superior, a da imortalidade da alma humana, pois todas as outras ideias superiores de que o homem pode viver, nascem somente desta ideia. Linda reflexão, que vai responder os slides anteriores. Porque a resposta é essa. Para isso é que a consciência da imortalidade do espírito, esta sim deve ser o principal valor que devemos buscar, a sua compreensão. E até lá ficamos temerosos, com um joguete das forças materiais que nos envolvem. Então somos convidados então a essa reflexão. E que a gente possa ter sabedoria para se juntar a sábios como esse, que já reconheceram na imortalidade a sua relevante importância. Nesse slide nós vamos falar então sobre a questão da perturbação espiritual após a morte, porque eu entendo que a contribuição que a gente pode dar, além do entendimento para nós, para cada um, do que é a imortalidade, também tem a questão daqueles que partiram. E eles partiram, o que acontece com eles? Como estão? Nós aqui podemos fazer algo por eles? Então eu vou trazer informações a esse respeito. E uma das informações mais completas que eu conheço sobre o estado da passagem do espírito, que Allan Kardec nos traz na sua obra, já que não encara mais a morte como um fim, mas sim um processo, e dá o nome a esse processo de desencarnação, o espírito que se desprende da carne, vamos ver como é que isso acontece nas suas palavras.
Perturbação espiritual após a morte, por Allan Kardec. Por ocasião da morte, tudo a princípio é confuso. De algum tempo precisa a alma para entrar no conhecimento de si mesmo. Ela se acha como que aturdida, no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam. À medida que se apaga a influência da matéria que ela acaba de abandonar, e à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. Aquela perturbação apresenta circunstâncias especiais, de acordo com as características dos indivíduos, seus caracteres, e principalmente com o gênero de morte. Só então o espírito se reconhece como tal e compreende que não pertence mais ao número dos vivos, que não está mais na vida material. Esse fenômeno se explica facilmente. Surpreendido de imprevisto pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele superou. Considera ainda a morte como um sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, porque pensa, vê, ouve, tem a sensação de estar morto, mas lhe aumenta a ilusão o fato dele se ver com um corpo semelhante na forma ao precedente, mas cuja natureza etérea, sutil, ainda não teve tempo de estudar. Julga-o sólido e compacto como o primeiro. E quando se lhe chama a atenção para este ponto, admira-se de não poder palpá-lo. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem, que se conserva calmo, semelhante em tudo a quem acompanha as fases de um tranquilo despertar. Diante do entendimento que nós tivemos agora com esse texto do mestre Allan Kardec, nós podemos compreender que quando o espírito passa para outra existência, que ele sai desse modo de existência e passa para o outro, ele sofre um estado de perturbação que varia de espírito para espírito, de acordo com as condições espirituais de cada um. E as condições espirituais de cada um desse mundo espiritual está ligada ao que fizemos ao longo desta existência, pois esta existência é a semeadura e no plano espiritual a colheita. Então, quando a gente pensa nas inúmeras pessoas que morreram no coronavírus, pelo coronavírus, adquirindo essa doença, nós vamos pensar que pessoas morreram em estados diferentes, circunstâncias diferentes. Alguns rapidamente, outros mais dolorosamente, alguns desprendendo-se do corpo físico com mais facilidade e outros menos. A compreensão da imortalidade, da espiritualidade da vida é importante nessa hora, porque na medida em quanto espíritos compreendemos a situação em que estamos nos encontrando, temos mais facilidade para esse processo de passagem desta vida para a outra. Então se torna relevante essa compreensão. Quanto mais espiritualizados somos, menos apegados somos. E isso nós levamos para o mundo espiritual. Quando o apego é muito grande, ficamos presos às sensações que vivemos aqui. E levamos essas sensações conosco, que faz então que o apego à matéria traga sofrimentos desnecessários para o espírito, onde ele entra então num processo de autorrecuperação. Então o processo de reforma íntima, de conhecer-te a ti mesmo, conhecer-se enquanto espírito, para adquirir um autodomínio espiritual, é importantíssimo. E a gente então fica aqui pensando, o que eu posso fazer por aqueles que já foram? Nós estamos no momento de orar por eles. É o que a gente pode fazer. Transmitir os nossos pensamentos.
para o mundo espiritual em favor deles. Podemos fazer uma oração geral para todos aqueles, como também individualmente, quando a gente conhece uma pessoa que desencarnou. Não é válido só para o coronavírus, vale para todas as desencarnações. Então, uma sugestão prática que eu dou para a gente neste momento, compreendendo a importância da imortalidade, é a gente fazer prece por eles. Então, a gente vai entender que com a prece, a gente ampara os mortos. No item 1, a prece é uma espécie de comunicação mental com aquele a quem ou por quem oramos. E nessa comunicação não transmitimos apenas palavras, mas, sobretudo, sentimentos e pensamentos, que se forem positivos, têm o poder de aliviar e ajudar. Desse modo, a prece é uma forma de relação com os mortos. Aqui no item 2, nós podemos entender que a prece pode ser uma forma de ajudar a melhoria das condições do espírito, principalmente se ele não estiver bem. Então é aquilo que, na visão católica, nós chamamos de intercessão. Nós aqui, orando, intercedemos por eles que estão lá. O terceiro item é: a prece pode ser um pedido de ajuda a um espírito que esteja em condições de ajudar. Então é rogarmos a Deus que possa mandar anjos, mentores, espíritos guardiões, para encontrar aqueles que amamos, que partiram, auxiliar nessa passagem, ajudando-os, amparando-os. Então, nas nossas orações, nós podemos solicitar o amparo espiritual para os entes queridos que partiram. No próximo slide, então, item 4. A prece, embora seja uma ligação entre os espíritos encarnados e desencarnados, tem um efeito positivo, desejado, se ela se eleva à divindade, pois Deus é amor, que está por trás de todas as nossas relações afetivas, principalmente neste mundo e também no outro mundo, entre os dois mundos. Item 5, a prece do próprio falecido, do próprio adoentado, na hora da morte, ou que for feita em sua intenção, pode ajudá-lo a enfrentar a passagem com mais serenidade e atravessá-la com maior consciência de si. Outra razão, então, para orarmos pelos mortos, o item 6, é: a oração não pode ser um ato mecânico. Para ter sentido, a oração deve ser feita profundamente, com consentimento e vivenciando aquilo que se fala, a razão, a direção dos sentimentos, que nos dão força para impulsionar as nossas orações em direção àqueles que amamos e já partiram. No item 7, quanto mais a oração é espiritualizada e quanto mais ela é pura de sentimentos e de pensamentos puros, mais eficaz e verdadeira, mais profunda e legítima a ligação com Deus. Então fica essa compreensão racional da prece, do que ela pode proporcionar para aqueles que oramos. E agora que nós estamos aí num período de isolamento social, temos a oportunidade então de nos recolhermos, fazer oração por aqueles que partiram, oração para aqueles que estão aqui no enfrentamento da crise do momento, oração também por nossos familiares, amigos e também por nós, de forma que então com os recursos da oração a gente ganhe cada vez mais força. Então convido vocês agora aí, que está iniciando no caminho da espiritualidade, do aprendizado da oração, recolha-se. Não precisa ser nada complicado, é uma conversa pura e simples. Ore, pede a Deus, pede aos bons espíritos, aos guardiões, não importa. As boas energias do universo, cada um com a sua maneira. Mas ore, pede por aqueles
ore por si mesmo, que com certeza estará benefícios. A prática da oração é recomendada por todas as religiões, filosofias espiritualistas, pois ela é o elo de ligação entre nós, o mundo espiritual e Deus. O próximo slide. Então aqui eu vou trazer então um entendimento mais específico, teológico, porque nós estamos então nessa questão da mortalidade, vivendo ela próximo de nós, conversamos muito entre nós, nas nossas famílias, e ao conversar nas nossas famílias, a grande maioria é cristã, então surge sempre questões ligadas ao entendimento da Bíblia. Então eu trouxe aqui uma passagem do Velho Testamento e outra do Novo Testamento, na figura de Jesus, da sua imortalidade. Então, com essas duas eu vou ilustrar para vocês a questão da mortalidade e imortalidade na Bíblia. Então, nesse primeiro momento, eu trouxe lá do Velho Testamento Eclesiastes 12, capítulo 12, versículos 2 e 7. É uma passagem muito bonita do Eclesiastes que fala de forma figurada o momento que a gente vai passar pelo processo de desencarnação, como ele vai se acontecendo gradualmente. Então podemos ver aqui, e eu espero que vocês fiquem atentos, que toda vez que eu colocar aqui uma palavra entre parênteses, é para trazer o significado do que está dito de forma alegórica, simbólica, que era muito comum entre os judeus, entre os árabes, de uma forma geral. Diferente do Ocidente, onde a gente quer ser mais objetivo com as palavras. Então é preciso olhar esse entendimento da Bíblia, nas suas metáforas, parábolas, suas máximas, no seu simbolismo. Senão a gente não consegue compreender o sentido da Bíblia. Então eu vou ler aqui para vocês. No Eclesiastes, Salomão nos diz o seguinte: antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e torne a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, os joelhos, e se encurvarem os homens fortes, os seus ombros, e cessarem os moedores, seus dentes, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, que são os nossos olhos, e as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, o baixo ruído, a falta de audição, e se levantar a voz das aves, quer dizer, o barulho externo nos incomodar, e causando em nós insônia, inquietude, e todas as filhas da música se abaterem, a voz ficar fraca, rouca, como também quando temerem o que é alto e houver espantos no caminho, ansiedade e medo, e florescer a amendoeira, os cabelos brancos, e o gafanhoto for um peso, que é a perda do desejo sexual, e perecer o apetite, a falta de gosto que nós vemos na idade avançada. Porque o homem se vai para a sua casa eterna, retorna à morada espiritual, e os pranteadores estarão rodeando para a praça, sobre a praça, com tristeza, e isso significa tristeza e o luto das pessoas. Antes que se rompa o cordão de prata, que é a ligação entre o corpo e o espírito, e se quebre o copo de ouro, que é o nosso coração, e se despedace o cântaro junto à fonte. O cântaro é o corpo, a fonte é o espírito. Está falando da separação do corpo e do espírito. E se quebre a roda junto ao poço, a roda da existência, na matéria, que se finda, que chega ao seu final. E do pó volte à terra, como era, o espírito que volta para Deus, que o deu. Pois a matéria, então, é que retorna e o espírito volta ao mundo espiritual. Então vejam que é bacana esse processo, falar de uma forma tão
é bonita, expressa por Salomão, e a conclusão final é que o que é do corpo, o que é matéria, volta para a terra, mas o que é espírito volta para o domínio espiritual. E assim terminamos esse ciclo dessa existência, para então recomeçar novos ciclos de existências que nos são dados por Deus, pela sua misericórdia. A morte e a ressurreição de Jesus no meio cristão é o grande ponto fundamental da fé cristã. A gente pensa que quando Jesus foi crucificado, os apóstolos ficaram desanimados, desesperançados. Jesus então depois ressurge, e surge para os apóstolos, renovando a fé, dando coragem, para que eles pudessem realizar aquilo que eles realizaram depois. Que com a ressurreição de Jesus nos seus olhos, vai lhe dar força espiritual para que eles saiam a pregar, a levar o cristianismo adiante, superar todas as dificuldades, enfrentar inúmeros perigos, serem dados como mortos e, por fim, mortos, martirizados, porque a convicção da imortalidade estava instalada neles, instaladas pela ressurreição de Jesus. Jesus ressurge para eles, ok? Então, assim, quando Paulo apóstolo nos diz, mas agora Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele a primícia, o primeiro daqueles que dormem, o primeiro a ser ressuscitado. Então, esse sentido daqueles que dormem somos nós, porque estar na matéria é um sono para o espírito, do qual ele desperta quando ele parte. Então, Cristo vem dar uma demonstração da imortalidade, e sendo o primeiro a fazer isso, para nos dar uma prova da imortalidade. Essa questão da prova fica bem clara nesse episódio, né, que eu chamei aqui de Jesus e o profeta Jonas. Porque Jesus estava sendo cercado pelos fariseus judeus e pediram para ele, mestre, nos mostra uma prova que nós acreditaremos. Vamos ver aqui a passagem que está em Mateus capítulo 12, versículo 38 e 40. Olha o que diz. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo, mestre, quiséramos ver a tua parte algum sinal. Mas ele lhe respondeu e disse, uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se dará outro sinal, a não ser este, que é como o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias no ventre de um peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. E então ele ressurgirá. Então ele coloca cabalmente que uma prova só seria dada. Esta, que então ela está registrada na história. Jesus não tem como dar essa prova inúmeras vezes. Então ele deu essa prova e agora é o nosso exercício de fé. E ele deixa claro. Isso vai acontecer para que vocês creiam na imortalidade. Para que vocês instalem em seus corações a convicção. Porque a nossa geração é incrédula. Então nós temos que fazer aí um salto de fé. Um exercício de a gente olhar a existência, entender que ela não é puro acaso e que o que nós enxergamos como problemas, descontrole, caos, coisas que nós não podemos compreender é por causa da nossa limitação, mas que tudo tem um propósito maior. Então, ao entendermos o aspecto espiritual e ter esse convencimento da prova que Jesus nos trouxe, da imortalidade do espírito, nos dará a condição de uma compreensão melhor de tudo que se passa ao nosso redor. Ok? Desculpe, voltei aqui, passando o próximo slide. Onde é que Jesus estava? Jesus, então, ele é crucificado e fala que vai ficar 3 dias no seio da terra. Onde é que ele estava nesse período, antes de ressuscitar? A Bíblia nos diz. É uma passagem pouco comentada, até porque ela
é complexa e complica o entendimento de algumas teologias, mas que é bem evidente a situação de Jesus e aonde ele foi. Ela nos é revelada por Pedro, na carta 1 Pedro 3, 18 a 19. Nós vamos encontrar o seguinte, que no Novo Testamento da Bíblia encontramos relatos que Jesus Cristo ressuscitou entre os mortos. Isso está lá em Atos, capítulo 3, versículo 15, em Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 11, na carta de 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 20, que diz que antes da sua ressurreição, ele desceu à morada dos mortos. Essa morada dos mortos, é conhecida como mansão dos mortos, ou Hades, ela é um lugar de passagem, aonde para lá vão os espíritos. E lá eles estão conscientes. Lá eles estão aguardando uma nova oportunidade que seja dada por Deus. E lá então eles vão receber a presença de Jesus. Jesus vai surgir lá nesse domínio espiritual em espírito, para pregar a espíritos em prisão. Vejam bem, olha aqui o que diz a passagem, lá em 1 Pedro, versículo 18 ao 19. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Então Jesus ressurge num primeiro momento, em espírito, no domínio espiritual. Dado como morto, ele ressurge em espírito e vai pregar a espíritos em prisão. Interessante isso. Existe um domínio espiritual onde os espíritos estão lá, aprisionados. E se Jesus vai até eles pregar, é porque eles são passíveis de conversão. E se eles são passíveis de conversão, é porque ainda há consciência, ainda os pensamentos existem. Ele não deixa de existir. O espírito não é como uma energia que move o corpo e depois ela volta e deixa de existir. Não. Pois o próprio Novo Testamento, a Bíblia fala isso. Que lá estavam aguardando a vinda de Jesus para lhe pregar a palavra de Deus. E a gente sabe então que depois desse período de 3 dias nos domínios espirituais, Jesus volta à terra e ressurge. E ele então em espírito ressurge para nós num corpo, um corpo espiritual, glorioso, que tem a capacidade de surgir em ambientes fechados, que é diferente, que ele, quando encontra os apóstolos, Maria e outros, eles têm dificuldade de reconhecê-lo, mas sabem que é ele, e depois a visão deles fica mais clara e eles têm certeza que é ele, porque ele está numa nova condição, uma condição espiritual, que se materializa aqui na terra, aos olhos, para que todos possam vê-lo, para dar mais firmemente essa prova da imortalidade do Espírito. Então eu queria encerrar, eu espero que esse entendimento que nós tivemos possa ajudar na convicção de cada um. Isso é muito pouco diante de um assunto tão amplo, mas é uma pequena semente que eu procuro lançar para despertar a reflexão em vocês. Para a gente encontrar esse Espírito que está aí, que só deixa rastro, evidências, mas não está evidente por si mesmo. E que então nós possamos ter motivação para buscar esses rastros, compreender a questão da imortalidade tão essencial para uma existência saudável, e principalmente para o momento em que estamos. E se nós temos mais tempo agora em nossas casas, no isolamento social que nos encontramos, temos mais tempo para cuidar de algo tão importante. Eu acredito que não há assunto mais relevante do que esse para o espírito. Não há assunto de maior importância, de maior envergadura? Então eu peço e sugiro a vocês que busquem. Eu estou aqui para auxiliar nesse sentido. Esse texto, ele está aí disponível. Se você gostou desse material, curta, faça comentários na minha página.
Pode colocar questionamentos, porque na medida que vocês colocarem questionamentos, eu vou buscar trazer, tentar responder, pedir inspiração espiritual para tentar ajudá-los no entendimento. O que eu não consegui fazer por mim mesmo, eu serei intuído para isso. Então, estou à disposição dos amigos. E nesse slide, no último slide, essa visão tão bonita que é do Cristo ressuscitado. Cristo ressuscitou. Aleluia. Jesus disse assim, então, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Que nós, então, confiemos nessas palavras de Jesus, internalizemos em nossos pensamentos e coração e adquiramos a esperança da fé, que nos dê condições de enfrentar o grave momento que nós nos encontramos. E que assim, inspirados por Deus, por Jesus, a grande espiritualidade, nós possamos ter confiança plena em Deus, que nós não estamos desgovernados, não estamos entregues a um fatalismo, a um destino que não faz sentido, a uma dor que não tem objetivo. E se nós somos aqueles que no momento estamos aqui enfrentando este momento grave da hora da humanidade, como muitos outros que passaram e outros que porventura vierem, nós tenhamos a convicção e a base na imortalidade do Espírito, o grande remédio, o grande antídoto para os medos e para o medo da morte que carregamos em nossos corações. Obrigado, irmãos espirituais, pelo apoio. A todos vocês que aqui estiveram comigo até o final desse vídeo, um grande abraço, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.